No vídeo de hoje eu vou te trazer algumas dicas de como mestrar uma aventura de RPG de terror. Vem comigo! Seja bem-vindo ao Tenda Arcana, eu sou o Demi Varzão e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre aventuras de RPG focadas mais no terror e no horror, seja de D&D ou de outros sistemas. Então se você curtiu esse assunto, já deixa o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Marque o sininho das notificações para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo por aqui. Lembrando que tá rolando esse mês na Amazon diversas ofertas de RPG por causa da Black Friday. Então todo mês de novembro tá com muita oferta bacana. Eu tô deixando o nosso link aqui na descrição para você poder dar uma conferida. E tudo que você comprar por esse nosso link, você ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube. Se tem uma coisa que eu me amarro em fazer, são as aventuras de RPG mais voltadas para o estilo de terror. Mesmo quando eu jogo D&D, eu gosto de fazer algo nessa pegada. Então eu vou te trazer hoje 10 dicas que você pode utilizar para que você tenha mais qualidade numa aventura no estilo de terror. Então acompanhe aqui comigo. Em primeiro lugar, você precisa focar numa boa ambientação. Essa é uma dica que eu já dei em outros casos aqui no canal, mas nesse caso em específico, para uma aventura de terror, ela é bem mais importante. Por quê? Porque toda a composição de um ambiente contribui para a imersão e para a credibilidade da sua aventura. Então, quanto mais imersiva você deixar a sua aventura, mais aterrorizados e mais apreensivos os jogadores vão ficar. E, consequentemente, os seus personagens ficarão mais cautelosos durante o jogo. Então aqui a dica é: capricha em música, capricha em efeitos sonoros, na iluminação do ambiente. Às vezes vale a pena você deixar a iluminação mais de meia luz. Quem sabe utilizar alguma luz indireta que seja avermelhada meio no estilo de luz de vela ou de lareira. O que eu faço aqui quando a gente está jogando, eu já comentei isso outras vezes, eu utilizo um pendente sobre a mesa para poder iluminar a mesa de jogo propriamente dito, mas todo o arredor fica apagado, todas as luzes em volta ficam apagadas. E a luz do pendente eu costumo utilizar uma lâmpada quente, uma lâmpada amarela, não uma lâmpada branca, porque isso vai contribuir para a ambientação do seu jogo. A questão da música, você pode pegar várias trilhas sonoras de filme de terror ou simplesmente procurar aqui, inclusive no YouTube, tem diversas playlists de músicas para a sessão de RPG de terror, mas o que eu indico mesmo é você pegar algum tipo de som de ambiência. Tem inclusive aqui no YouTube também. Por exemplo, se você está jogando uma aventura de terror espacial, tenta procurar alguma coisa que seja uma ambiência de nave velha, nave mal assombrada, esse tipo de coisa. E com certeza você vai deixar um clima bem propício para esse tipo de aventura. Se você está jogando, por exemplo, uma fantasia medieval mais puxada para o terror, também tem diversas faixas de áudio aqui no YouTube com essa ambiência de dark fantasy ou de cenários de terror, ambiências de casa mal assombrada, ambiência de cenários de filme de terror, todo tipo de áudio de ambiência para terror você encontra. Então escolhe uma bem bacana que combine bem com a atmosfera do seu jogo. E outra coisa muito legal também, pode dar um pouco mais de trabalho, mas vale muito a pena utilizar, são efeitos sonoros. Se você está jogando, por exemplo, uma aventura que se passa num castelo mal assombrado, aqueles velhos efeitos sonoros de corrente arrastando, porta rangendo, esse tipo de coisa, ela vai trazer mais atmosfera para a galera e, consequentemente, mais imersão para os jogadores. Então a primeira dica é essa, foca na ambientação. A segunda dica é, capricha nos monstros que você vai utilizar e escolha eles de acordo com o tema. Não adianta você colocar um monstro que não tem nada a ver com o estilo de aventura que você está jogando. Então muitas vezes, pegar um monstro que tem a aparência mais colorida, mais alegre, ou um monstro não tão assustador, pode não contribuir para a sua aventura. Então tenta pegar aqueles monstros que tem mais a ver com esse estilo de jogo mesmo. Inclusive, há uns dias atrás eu trouxe uma lista de alguns monstros ideais para aventuras de Halloween, mas que se encaixam muito bem nessa proposta. Então eu vou deixar o link aqui no card para você conferir. Dá uma olhada lá porque esses monstros podem te ajudar nessa ideia de como escolher as criaturas para a sua aventura de terror. Lembrando que essa lista que eu estou recomendando agora é uma lista para D&D, mas se você vai jogar outro sistema, lembre-se de focar nisso, focar em monstros que condizem com o ambiente, com a aventura que você está mestrando. A terceira dica é muito importante, que é a utilização do seu tom de voz. Tente narrar de maneira mais soturna, mais baixa, muitas vezes o volume da sua voz. E quando tiver uma cena de mais ação, uma cena de mais perigo, você aumenta o volume da sua voz. Então, tenha dinâmica na voz, tenha essa diferenciação entre volume baixo e volume alto, para que os jogadores consigam perceber pela sua narração se eles estão num momento mais tenso, num momento mais
perigoso, ou se é um momento de ação propriamente dito que eles precisam correr ou algo do tipo. Também lembre-se de utilizar nessa sua narração pausas para fazer a galera ficar mais apreensiva. Sempre que você começar a narrar e parar, né, por exemplo, você está narrando uma cena muito grotesca e para, e dá uma olhada para os jogadores, isso vai deixando os jogadores mais apreensivos, vai criando tensão neles. Então tenha cuidado em utilizar dinâmica na sua voz. O quarto item é muito legal também, e você pode achar meio bobo, mas funciona muito, que são os clichês presentes nas histórias de terror, seja em livros, filmes, séries, que a gente está tão acostumado a assistir. Então não tenha medo de utilizar, por exemplo, um corvo, que muitas vezes pode ser um sinal de mau presságio, ou, por exemplo, sons aterrorizantes de coisas sendo arrastadas, passos, uivos de lobo na floresta, que é uma coisa que é simples, né? Principalmente para quem joga fantasia medieval, é uma coisa comum de se pensar, não, a gente anda pela floresta, tem lobo. Mas quando você utiliza isso, esse uivo de um lobo numa aventura de terror, pode ter certeza que vai ser diferente. Outra coisa que é muito utilizada em filme de terror são os vultos, as presenças. Imagina a galera tá ali jogando uma coisa e de repente você fala que eles viram um determinado vulto e quando eles vão lá olhar não tem mais nada. Então isso causa apreensão nos jogadores. A quinta dica, na verdade, ela é uma dica mais geral para quem é mestre, mas que funciona muito bem para esse estilo de jogo, que é: utilize todos os sentidos dos personagens. Não descreva somente o que é visível, descreva o que é audível, o que é perceptível pelo olfato, pelo tato. Por exemplo, se eles estão descendo uma escada de uma casa e eles passam a mão pelo corrimão, eles sentem que o corrimão é pegajoso, que algo viscoso passou por ali, um exemplo. E que ao examinar essa coisa viscosa, eles descobrem que na verdade é sangue. Ou eles entram numa determinada sala que eles sentem um cheiro muito forte de podridão, ou até mesmo um cheiro de mofo. Outra coisa muito legal também é a privação dos sentidos. Então vamos supor que eles entram num determinado local e você fala, tá tão escuro que vocês não conseguem enxergar nada. E isso é legal para aventura de terror. O mesmo vale, por exemplo, se eles estão num campo aberto de noite e você fala, olha, vocês não conseguem enxergar nada porque tem uma densa neblina e pro lado que vocês olham, o que vocês conseguem ver é apenas névoa. Então isso também deixa o jogador apreensivo. O sexto ponto da nossa listinha aqui é a questão de você ser gradual, tanto na questão do mistério que eles estão desvendando, quanto na questão do inimigo que eles estão enfrentando. Você vai construir o medo nos jogadores de pouquinho em pouquinho, e da mesma maneira, o que eles vão descobrindo durante o jogo também tem que ser de pouquinho em pouquinho. Então eles vão pegando as pistas uma a uma, até que eles vão construindo uma imagem do que eles podem estar enfrentando, à medida que eles vão avançando no jogo. Esse mistério de não saber já de cara o que é, o que eles estão enfrentando, o que eles precisam desvendar, vai deixar os jogadores apreensivos a todo momento. Fora que, à medida que eles vão juntando cada uma das pistas, eles vão precisar por si só montar um quebra-cabeça, e à medida que eles vão desvendando esse mistério, os jogadores vão se sentir muito mais recompensados, porque eles desvendaram. Não foi uma coisa que veio de graça. Eles pegaram as pistas que você foi disponibilizando durante o jogo, e eles juntaram tudo e chegaram à conclusão. Se a conclusão está certa ou está errada, isso lá na frente eles vão descobrir. Isso dá uma sensação de utilidade para os jogadores, que eles estão sendo úteis para aquela aventura. O sétimo ponto que eu te trago é: não fique tão focado nos combates, não precisa se preocupar tanto com combate. Se você quiser colocar combate, não tem problema nenhum, mas lembre-se que eles não são a parte principal de uma aventura de terror. O principal de uma aventura de terror é muito mais a construção do clima. Um exemplo, alguns meses atrás eu fiz uma aventura para o meu grupo, que era uma aventura baseada nos mitos de Cthulhu, só que os jogadores chegaram lá sem saber nada. E a aventura se passou numa estação de petróleo. E durante toda a aventura, os jogadores percorreram aquela estação, passando em vários locais dela, várias salas, vários andares. Algumas vezes houve a possibilidade de acontecer o combate, mas por alguma maneira esse combate não aconteceu, e no fim a aventura foi super legal e ninguém falou, nossa, eu queria ter enfrentado algum tipo de monstro. Não, pelo contrário, a galera curtiu pra caramba e ainda falou, nossa, que legal, a gente fez a aventura inteira só descobrindo coisa e não precisou de nenhum combate. Então você não precisa focar nisso. Claro, se você joga D&D, provavelmente você vai utilizar os combates porque é parte da mecânica do jogo, digamos assim, mas se você não quer se prender a isso, não tem problema, e fica bem interessante. Até essa aventura que eu comentei pra vocês, que a gente jogou, na verdade eu utilizei o sistema mais 2d6, que é um sistema genérico que eu sempre utilizo quando eu quero jogar alguma coisa mais voltada para o terror e não estou afim de jogar D&D. Ele é um sistema gratuito e é muito bacana, além de servir para qualquer tipo de cenário. Eu estou deixando aqui no card um link
de um vídeo que eu falo mais sobre ele. Então dá uma conferida lá se você quer um outro sistema para jogar esse tipo de aventura. Já já a gente continua com a nossa listinha aqui. Agora eu quero falar com você sobre o Black November do mercado RPG. Você já está aproveitando as ofertas desse mês? Se você ainda não foi lá no site, você está dando bobeira, porque tem muito produto bacana com preço super em conta, inclusive conjunto de dados por menos de R$12. Eles têm também uma infinidade de cenários, de miniaturas, de muita coisa para pintura, então vale a pena dar uma conferida. Aqui na descrição eu estou deixando o link do mercado RPG. Se você comprar por esse link, você ajuda muito a gente e você não paga nada mais por isso. Você faz as suas compras de materiais de RPG e a gente ganha uma comissão. E é uma forma de você poder ajudar o nosso canal. Valeu pela sua força e vamos voltar para a nossa lista. O 8º ponto, deixe os seus jogadores vulneráveis. De que maneira? Você pode privar eles de seus suprimentos, dos seus equipamentos, ou até mesmo das magias. Claro, você vai precisar pensar muito bem de que maneira você vai fazer isso. Por exemplo, você pode dizer que o grupo entrou num local que a magia não funciona tão bem quanto eles esperavam, ou que, por um determinado acaso, eles estão muito cansados para utilizar suas habilidades, algo nesse sentido. Se você deixar os personagens dos jogadores mais vulneráveis, os jogadores serão mais cautelosos ao jogar e eles vão ter mais medo do que vai acontecer. E obviamente, medo é tudo que a gente quer aqui. Ele contribui muito para essa atmosfera de terror. Quem sabe vale a pena, inclusive, aquela regrinha que eu comentei em um outro vídeo passado, de você não utilizar salvaguardas para a vida. Zerou, morreu. Obviamente você vai precisar conversar com os seus jogadores sobre isso. Mas, independente da maneira, deixe os seus jogadores mais vulneráveis. O próximo item aqui é: nem tudo de assustador que você coloca nessa aventura precisa ser explicado. Nem todo vulto, nem todo barulho, nem todo som, nem toda criatura que aparece você precisa explicar. Na verdade, você acaba tirando um pouco da magia da construção desse cenário. Então, se num determinado momento os jogadores ouviram um barulho de uma gargalhada muito sinistra num cômodo do lado e eles chegaram lá naquele cômodo e não tinha nada ali dentro, ou eles ouviram, por exemplo, o barulho de algo muito pesado andando no assoalho de um corredor na parte de fora, mas que eles abrem e não tem nada, você não precisa explicar mais pra frente, ah não, lá no final os jogadores vão ter que descobrir o que era o tal vulto. Não, se você só tá criando a atmosfera, fica tranquilo. Muitas vezes ninguém vai ficar perguntando, e se caso perguntar, você fala, não, deixa quieto, uma próxima vez você descobre. Você não precisa entregar. Deixe os jogadores focarem principalmente na questão da resolução principal da aventura. Os detalhes que você utilizou para a criação da ambiência, da ambientação do cenário, não precisa focar em desvendar nada disso. E a última dica que eu te dou é: lembre-se de colocar os jogadores frente a frente com situações aterradoras. Você está construindo ao longo de toda a aventura uma tensão crescente, mas em algum momento os jogadores precisarão ver algo assustador. Seja através do gore, através de uma situação, um NPC ou uma reviravolta que vai acontecer, não importa. Mas eles precisarão presenciar em algum momento da aventura algo aterrador. E lembre-se de descrever muito bem para que você consiga despertar sensações nos jogadores, para que eles tenham a percepção quase física daquilo que está acontecendo. Olha, são algumas dicas simples, mas que se você utilizar, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer uma boa ambientação para uma aventura de terror. Uma vez eu estava mestrando uma aventura de terror no estilo de Arquivo X para os nossos jogadores, estilo ET de Varginha, algo nesse sentido, e eu estava ali conseguindo criar uma imersão tão bacana para os jogadores, que num determinado momento estava todo mundo ali concentrado, nem piscava, o negócio estava tenso, e a cortina da sala balançou, o vento balançou a cortina. Teve um jogador que na hora assim, ele, caraca mano, o que está acontecendo? Ele ficou com o olho desse tamanho, muito assustado, porque uma cortina se mexeu. Olha só, olha o poder da criação, da ambientação numa aventura de terror. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Diz aqui nos comentários quais outras técnicas você utiliza para a criação de aventuras de terror. Não se esqueça de dar uma conferida nos nossos links aqui na descrição, tanto da Amazon quanto do mercado RPG. Eu vou ficando por aqui, até mais!